Joinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para essa apresentação do nosso canal abençoado. Estava com saudade já de postar mais um vídeo e estou aqui no nosso canal Conhecendo Eu, Psicanálise Social, Psicossócio Espiritual Matéria. Estamos juntos mais uma vez, Divino Alves com você. Não esqueça do joinha, joinha é muito importante. E vamos continuar com a nossa matéria importante, que eu até postei um vídeo aí. E esse vídeo fala de uma pessoa em situação de rua, né? E ele dá um exemplo da situação que passou o Brasil há pouco tempo a respeito das greves, da paralisação dos caminhoneiros. E ele deu um detalhe importantíssimo, falou bem. Eu achei interessante aquele detalhe que ele falou e é pertinente à nossa matéria. Por isso que eu postei aquele vídeo. Ele está em situação de risco, de rua, né? Morando em rua. Você viu a situação dele no vídeo. E além do fato também, ele é um homossexual, né? Que é outro fator social complicadíssimo, né? Porque a gente sabe que no Brasil existe, né? Continua existindo a criminalização, não digo nem descriminalização, é criminalização, né? Porque as pessoas chegam a criminalizar as pessoas devido à opção de sexo, né? A opção de manter uma forma de postura de gênero, que é a forma que se diz, tá? Quero dizer para você que esse canal é para nós falarmos de coisas, né, que a sociedade em si ela tem tido conflitos, tá? E eu estou falando sobre esse assunto também, que é conflito, tá? E como sociedade eu tenho que falar, como um cientista que estuda também a questão da psique, e também como pastor também, que eu sou pastor, e eu também vou falar também sobre as questões espirituais, religião, espirituais também, comportamentos, ok? Então, essa pessoa é importante. Nós estávamos falando, na última matéria que nós falamos da primeira tópica de Freud, que ele fala a primeira tópica, ele fala sobre o consciente, inconsciente e pré-consciente, né? Nós comentamos o consciente, aquilo que é o momento. O pré-consciente é aquela memória tardia, aquela memória que você vai buscar ela não no momento, mas se você vai lá na frente buscar ela, talvez na cultura, talvez nas leis, nas reprimendas, onde você aprendeu que você tem que cumprir uma regra ou alguma coisa dessa forma, ou você tem que manter uma postura devido a alguma coisa que foi sancionada para você. Então, esse é aquele momento, por exemplo, aquela memória que você tem que buscar ela, esse é o pré-consciente. Aí tem o inconsciente, que é aquela primeira fase que a gente falou, inclusive o inconsciente é aquela coisa grande, gigantesca, que eu dei a ideia de um iceberg, né? E ela toma de conta de tudo, né? Que é o princípio das questões do princípio do prazer, né? Que é as primeiras coisas que acontecem. Inclusive falei da sexualidade infantil ou do período pré-genital, porque o id, ou seja, o inconsciente, ele trabalha de lá para cá. E agora eu quero falar aqui a respeito da segunda tópica, eu vou passar só mais ou menos, que Freud coloca aqui. Ele já divide a personalidade. Ele divide uma personalidade, essa personalidade também é dividida em três, e já coloca ele inconsciente, ele já muda isso na ideia do pensamento. Da personalidade ele já vai falar de id, ego e superego, tá? Ele já vai mudar essa questão na questão da personalidade. Então, o id, ele é aquela ideia
que eu disse, que eu falei que é aquela coisa do começo, do princípio, que ela inicia lá no ventre da mamãe, né? E ela vem de lá para cá. Então esse momento do id ela faz parte daquele iceberg, né? Porque o id é aquela coisa grande, o id é aquelas coisas que a gente não tem controle sobre ela, porque ela pulsa desejo, pulsa prazer. Porque a gente vem do desejo, princípio de prazer. Para começar, nós viemos princípio de prazer. Então o id, ele comanda isso tudo, ele comanda a nossa mente, o nosso impulso, o nosso desejo, a vontade do eu ir, né? A vontade do eu querer, a vontade do eu ser. Então eu não tenho barreira, o id não tem barreira, ele quer e ele quer conseguir, tá? Então ele tem esse desejo. O que é? O ego já é uma forma diferenciada, que já vem aquele modelo de que ele para um pouco, né? Ele vai parar esse id e vai falar para esse id que não é todas as coisas que ele vai ter que diminuir, ele não vai poder tomar conta de todas as coisas, de querer todas as coisas, de possuir todas as coisas. Esse prazer ele vai ter que ser limitado por algum tipo de princípio também, que agora esse princípio do ego, ele já é assim, ele já vai formalizar uma maneira de dividir esse desejo e trabalhar esse desejo para que ele não possa atravessar, né, de uma certa forma e trazer um transtorno para o ego, porque o ego já é aquela questão do superego formado, né? Ou seja, o ego ele faz a formação do superego, ou seja, o ego ele traz aquela forma de tranquilizar, né? De fazer com que o id não atravessa e não vai para o superego, porque o superego ele tem um propósito de ter prazer, mas um prazer mais moral, um prazer mais na forma tranquila, agradável, sem escândalo, né? Ele é mais ele tem aquela moral, aquele desejo de fazer as coisas certas. O id não. O id ele é descontrolado, ele quer ter prazer e pronto, acabou, ele não está nem aí, ele briga, atravessa e faz. O superego ele vai fazer uma forma de pairar isso, de tentar resolver isso, né? Naquela ideia que eu falei assim, poxa, eu não posso atravessar esse sinal. Lembra que eu falei sobre isso? Eu não posso atravessar esse sinal, mas o id está com pressa e quer atravessar e não está nem aí, porque ele está com pressa, porque ele tem que resolver um problema que vai trazer ele chegar na boate mais cedo, ou chegar na igreja mais cedo, ou chegar em casa mais cedo do trabalho. E vou atravessar esse sinaleiro porque eu quero chegar em casa, para ele quer desfrutar disso. E o ego vai atravessar nisso e vai falar, não pode, porque pode ser que vai acontecer alguma sanção, vai acontecer alguma coisa que você vai ter que pagar uma multa, tá? E aí ele não vai atravessar, ele vai parar o id e não vai deixar o id atravessar o sinaleiro. Já o ego, trata-se de outras coisas mais, já é uma questão moral, ele já está mais moralizado, ele já, por exemplo, ele vai atravessar ou seja, vai pagar uma conta, por exemplo, na padaria, aí a pessoa devolve lá um troco errado. Aí o que o superego vai falar? O superego vai falar assim, não, esse troco está errado, eu vou te devolver o troco, tá? Porque você me entregou o troco errado. Então, ele vai fazer uma base disso e vai se satisfazer com isso, porque ele satisfaz ele, porque ele tem um princípio ético, um princípio moral, que ele adquiriu por esse ego que está aqui no meio, entendeu? Ele é assim porque ele aprendeu que fosse isso. Porque se não fosse o ego, o superego também era destornado, porque o id passava. É complicado esse negócio, mas se você vai ver direitinho, você vai estudar isso mais sobre esse assunto. E eu quero fazer uma questão, porque se eu não falar sobre esse assunto aqui, não tem como eu dar continuidade.
esse trabalho todo de personalidade do ser humano, do homem, da mulher, tudo atinge o nosso dia a dia. E isso é bom e é ruim, por quê? Porque todos os momentos nós estamos ligados nessas coisas. São coisas desconhecidas, são coisas que talvez é difícil de compreender, mas está no nosso dia a dia. Por isso, no nosso canal, nós estamos falando, conhecendo o eu, é para conhecer realmente o que nós estamos e o que nós estamos fazendo e por que nós estamos aqui nesse momento, nessa hora, entendeu? Então eu quero dizer mais uma coisa para você. Segundo Freud, essas questões da segunda tópica, eu comentei a respeito de falar sobre sonho, essas coisas que é muito complicado a gente falar sobre isso, mas eu quero falar da próxima vez, eu vou falar sobre sonho e vou falar sobre a questão também da droga, né? Alguém até me pediu para me falar sobre a questão do uso abusivo de substância psicoativa, ou seja, da pessoa que é compulsiva e obsessiva pela droga, tá? Inclusive Freud ele teve um momento na vida deles a qual que ele se tornou uma pessoa viciada em cocaína. Por quê? Justamente porque a história de Freud eu vejo como se fosse um princípio de desejo, de amor, de satisfação, porque num certo momento ele conheceu a esposa dele, de uma certa forma, teve um namoro demorado, um noivado demorou 4 anos de namoro, segundo a história. E essa história de namoro de Freud, ele apaixonou muito rápido, porque ele não tinha, naquela época já não tinha, era muito conservador, e aí ele apaixonou e gostou dessa sua esposa, e ele conversava com ela, mas era por carta, né? Agora você imagina, um cara que era o cérebro, né, que estava trabalhando a psicanálise, e ele conhece a mulher dele por volta com 25 anos de idade, mais ou menos, e ele começa a apaixonar nessa mulher, não pode ter um relacionamento, porque ela morava longe, morava na Alemanha, e ele não tinha condição, ele fazia isso por carta. Ele escreveu quase 1000 cartas para Marta, a sua esposa. E nesse momento, um tempo que ele estava já noivo, ele preparando para casar, ele sentiu o desejo de ser famoso, de conquistar, com certeza, principalmente para mostrar para Marta que ele era uma pessoa que era conhecida e tal, e começou a trabalhar desenvolvendo um teste com cocaína. E ele começou a fazer o teste no próprio corpo, né? Porque naquela época a questão da droga era complicada, usava muita morfina para tirar dor, usava muitas drogas já para trabalhar com as questões das histerias, né? E era uma coisa muito, né, provavelmente não era muito organizada igual nos dias de hoje, que hoje tudo, a Organização Mundial da Saúde controla tudo isso, mas naquela época não tinha esse controle. Então ele fez teste com cocaína e acabou com esse teste não sendo muito bom para ele, porque ele se tornou uma pessoa, inclusive, viciada em cocaína, né? Ele tentou de todas as formas ficar famoso com esse teste e acabou sendo uma pessoa viciada, compulsiva, né, pela a substância da cocaína. E isso é muito triste, tá? E eu quero dizer para você que ouve o nosso canal, a questão da droga é uma questão muito complicada na sociedade em si, porque ela não escolhe pessoa, ela não escolhe a base da sociedade, em que nível está essa pessoa, ela vai em qualquer um, ela atinge qualquer, baixo, médio e alto padrão, ele não escolhe qualquer pessoa. Então hoje ela assola, né, as famílias, né? E é pertinente a gente falar sobre esse assunto. Então eu quis colocar aqui a questão da segunda tópica, falando sobre o id, ego e superego, porque nós vamos falar todo sobre esse momento, sobre o eu, sobre essas personalidades que nós adquirimos nesse primeiro momento. E isso nós vamos estar apresentando, claro, que é essa questão do desejo, da vontade, do uso da substância, né? E por que a gente chega nisso, para quê, e o que isso vai fazer com a gente, né? Qual que é o controle que a gente deve ter sobre isso, de que forma que depois a prevenção, de que forma que a gente faz
para o tratamento do uso, ou seja, no tempo do uso, ou das prevenções de recaída, como a família, como as pessoas podem ajudar a rede da família, a rede da escola, as pessoas, os amigos podem estar ajudando nessa questão. Então, o próximo passo eu vou estar falando sobre isso. Eu não quero encher muito, mas nós vamos falar sobre esse assunto, pegar algumas coisas baseadas nesse tópico, tá? Que é conhecendo eu e as questões das mazelas sociais, porque isso é uma mazela social, essa questão de droga, né? Eu tenho que falar sobre esse assunto, incluindo aquele último vídeo que nós mostramos, aquele rapaz que é homossexual, morador de rua, mas que é um rapaz inteligente, culto. Como que ele aprende, como que ele sabe aquelas coisas, fala coesamente, né? Ele tem uma dicção perfeita para falar, uma maneira, mas está morando na rua. Ele mesmo falou, ele é excluído da sociedade, ele foi excluído. Por que ele foi excluído? Por que ele está daquela maneira, né? E nós vamos falar sobre esse assunto, ok? Isso faz parte do id, ego, superego? Faz sim, tá? Faz parte das questões que nós falamos, do princípio do caráter, lá aquele período, aqueles 3 períodos que nós falamos, que a pessoa faz, que segundo Freud pode estar relacionada com o caráter, ou seja, com a formação do caráter. Então eu quero que você veja o próximo vídeo. Estou passando agora de semana em semana, eu vou demorar mais um pouquinho, para você estar vendo mais, para você compartilhar nosso vídeo, falar sobre isso e mandar uma mensagem também, tá? E teve uma pessoa que mandou para mim, pediu para mim fazer a interpretação de um sonho, tá? Eu fiz a interpretação do sonho, mas eu não vou falar sobre o sonho hoje, tá? Ou seja, eu cheguei na conclusão que realmente não era uma visão, é um sonho, mas que tem a ver com uma visão e com o relacionamento família que essa pessoa teve. Então essa pessoa teve um sonho, ela passou para mim o sonho, eu pedi para ela um tempo e eu já vou passar a interpretação para ela pessoalmente, hoje mesmo, né? Ela me fez isso essa semana, eu já tenho a interpretação do sonho, vou passar pessoalmente. Mas depois eu vou falar sobre o assunto, o que é e como que é, só não vou dar o nome da pessoa, porque isso é antiético, eu não vou falar. Mas eu vou falar do sonho, vou falar a interpretação, e quero que você faça a mesma coisa, se quiser, que a gente faz uma interpretação, você vai falar com a gente pessoalmente, não vou te colocar você em rede, você não vai saber quem que é, mas eu quero que você faça conosco, tá? Faça conosco essa interação, porque Freud, ele escreveu a interpretação do sonho através da psicanálise, pelo conhecimento. E nós vamos falar sobre a psicanálise, sobre o conhecimento segundo a ciência, mas também nós temos mais do que isso. Nós temos o conhecimento de Deus e o dom para fazer isso, tá? O dom que Deus nos entregou para nós interpretarmos os sonhos de acordo com as questões espirituais daquilo que às vezes as pessoas não conhecem, mas que Deus deixou para mim e para você, ok? Tamo junto, joinha, deixa o seu joinha, até mais, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe, amém.